Está chegando para muitos o tempo da conquista, o tempo de pisar os pés na terra prometida. Está chegando o tempo da honra, está chegando o tempo de você falar: é aqui que Deus me mostrou, é essa casa que Deus me mostrou, é essa realidade que Ele me deu em sonho. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Números. Tome o seu assento, você que pode. Aleluia. Doce presença. Números 27. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto: e chegaram as filhas de Zeloveade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Coré, mas ele morreu no seu próprio pecado e não teve filhos homens. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zeloveade falam retamente. Em outras traduções, as filhas de Zelofeade têm razão. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falará aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança darei a seus irmãos. E se não tiver irmãos, então dareis a herança aos irmãos do seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis ao seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Quem recebe essa palavra profética diz amém. Amados, o que está acontecendo aqui é algo de coragem. O que está acontecendo aqui não é para pessoas comuns, mas é para pessoas que vencem o silêncio de Deus. Aleluia. Talvez você não teve coragem ainda de falar para Deus aquilo que está no coração, por medo de soar murmuração, por medo de soar como descontentamento, por medo de pensar que você poderá estar ferindo o coração de Deus. Mas o que está acontecendo aqui é o clamor de 5 irmãs contra um decreto que o próprio Deus estabeleceu. Porque a lei era de Moisés. E quem entregou a lei para Moisés? Fala para mim. Quem foi? Deus. E qual era a lei? Se um homem morresse e não deixasse filhos homens, as filhas mulheres não teriam direito de herdar a terra.
Esse era o decreto, está lá em Deuteronômio 21. Agora essas mulheres, elas se enchem de coragem para fazer algo que poucas pessoas têm coragem de fazer. Entrar diante do juízo, do tribunal do Senhor, e colocar diante de Deus o seu clamor e a sua petição. Pergunta por quê? Porque elas não chegaram até onde chegaram para morrer na praia. Elas não caminharam 40 anos no deserto. E quando estão prestes a entrar na terra prometida, recebem uma informação de que não tem direito da herança porque o pai morreu. E detalhe, o pai não estava junto com os rebelados de Corá. Não, o pai não morreu por conta dos pecados de Corá. Não foi sugado pela terra como os outros que se rebelaram, não. Ele morreu por suas próprias causas. Só que elas estão aqui, olhando para uma história de 40 anos. 40 anos caminhando. Pensa comigo, 40 anos perseguindo um sonho. Quem me entende, diga amém. 40 anos investindo num projeto. 40 anos ouvindo histórias de que um dia nós vamos herdar a terra. Um dia você vai ter sua casa própria. Alguém já ouviu promessa desse jeito? Um dia você vai ter condições de dar uma vida confortável aos teus filhos. Um dia a tua história será restaurada. Um dia a mesa estará com todos os filhos ao redor. Aleluia! São promessas que a gente vai perseguindo ao longo dos anos. São promessas que alimentaram a nossa fé. Tem alguém entendendo o que Deus está falando aqui hoje? São promessas que nos tiraram da cama, que nos deram força, que nos deram ânimo. Quantos homens e mulheres estão de pé porque creem que um dia vão viver uma promessa? Eu não sei há quanto tempo, mas buscando a mesma cura, porque tem uma promessa. Aleluia. Muito tempo sonhando com uma causa, muito tempo renunciando prazeres momentâneos para viver uma promessa em Deus. É o que aconteceu com essas meninas. A gente não está falando de um sonho de verão. Quem me entende, diga amém. A gente não está falando de algo que começou ontem e acabou amanhã, não. A gente está falando de uma história de crescimento e de renúncias. Mais ou menos assim, ó. Arma acampamento. Se estabelece naquela terra. As crianças começam a crescer. As crianças começam a se ambientar com o lugar. Já sabe aonde tem o riacho, já sabe aonde encontrar o alimento, já sabe aonde está a necessidade. Mas de repente, o maná cessa, a nuvem se move e o líder diz: desmonta acampamento porque nós vamos caminhar. E aí toca todo mundo, desmonta acampamento, guarda tudo dentro da sacola e vamos caminhar mais um pouco. São aquelas mudanças que a vida faz em nossa vida. A gente se estabelece, acha que agora vai acontecer, daqui a pouco tudo muda. É só na minha vida ou na sua também? Sim ou não? A vida muda, a nuvem anda, e nós temos que seguir a nuvem. E de repente a configuração já é diferente. E você sabe que toda essa caminhada vai valer a pena. Eu tenho certeza. Tem mais alguém? Eu tenho certeza que todas as minhas renúncias vão valer a pena, que todas as mudanças que o Senhor pediu para que acontecesse em minha vida vão resultar num grande milagre. Tem mais alguém que acredita nisso? Aleluia! E aqui está a realidade dessas 5 irmãs. Há 40 anos ouvindo que um dia vão herdar a promessa. Há quanto tempo você está em busca do teu milagre?
Há quanto tempo você está tentando se estabelecer? Entrar na terra da promessa. Viver o sonho sonhado de lá de trás. Eu não estou falando desse sonho que nasceu ontem. Eu estou falando do sonho de menino. Do sonho de menina. Será que tem alguém que ainda lembra? Se você se esqueceu, meu Deus, não se esquece. Ei! Se você não tem mais na memória os sonhos de menino e de menina, Deus manda te dizer: quem colocou sonho no teu coração fui eu. E sonho de Deus não evapora. Sonho de Deus vai chegar o momento que vai se cumprir na vida do fiel. Cadê você que crê? Cadê você que ainda espera um milagre acontecer na sua vida? Dá um brado de glória se você crê. Aleluia. E essa é a história das irmãs. Enfrentaram tempestades no deserto. Amém? Assim como você. Quantas tempestades você enfrentou para manter o sonho vivo? Quantas tempestades você enfrentou por causa de uma promessa? Porque Deus falou: um dia vocês vão herdar a terra. Aleluia. Me encara aqui. Deus não mente. Aleluia. Deus não brinca quando está falando sobre promessa para o seu povo. A Bíblia Sagrada tem mais de 32 mil promessas feitas para o seu povo. Você acha que Deus é Deus de brincadeira? Você acha que Deus não vai guardar a tua casa, não vai guardar a tua família? Se a promessa é: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você acha mesmo que Deus está brincando quando Ele fala para você que se você for fiel e se esconder debaixo das asas dEle, no esconderijo do Altíssimo, nenhuma praga, nenhuma seta do inimigo, nenhuma peste vai te alcançar? Você acha mesmo que não vai acontecer? Aleluia. Eu sei que Deus é fiel. E agora, o que está acontecendo na realidade delas é que elas estão visualizando. Chegou o momento de receber promessa. E Deus tem falado isso fortemente em meu coração. E Ele diz: partilha com a igreja. Está chegando para muitos o tempo de viver promessa. Ei! Está chegando para muitos o tempo da conquista, o tempo de pisar os pés na terra prometida. Está chegando o tempo da honra. Está chegando o tempo de você falar: é aqui que Deus me mostrou, é essa casa que Deus me mostrou, é essa realidade que Ele me deu em sonho. Será que tem alguém que toma posse? É isso que Deus me mostrou. Aleluia. Elas estão avistando Canaã. E Moisés, ele reúne o povo para fazer a divisão das terras. Agora me encara, parece um sonho. Porque quando Deus está entregando promessa, a Bíblia diz assim que nós ficamos como os que sonham. Aleluia. A nossa boca vai se encher de riso. Ei, acredita, o meu Deus não mente. Ele vai fazer isso na tua vida. Vai parecer um sonho. Pega, vai parecer um sonho. Você vai olhar para o que Deus está entregando e você vai falar assim: meu Deus, é melhor do que eu sonhei. Quem acredita? É melhor do que eu imaginei. Aleluia. Elas parecem que estão sonhando. Elas estão avistando a promessa. A miragem. Sabe aquela miragem que a gente persegue? Quem aqui tem a sua miragem? Eu tenho a minha, você tem a sua? É aquele sonho que a gente visualiza, que a gente crê que um dia vai acontecer. Quem tem fé para viver sonho? Eu tenho. Aquela miragem agora está diante dos olhos delas. Elas estão vendo a terra é boa. A terra tem frutos gigantescos, mana leite, mana mel. É tudo o que elas sempre sonharam. O que Deus vai entregar para você
é além de tudo que você sonhou. O que Deus tem para aqueles que o amam em espírito e em verdade é maior, é superior às suas expectativas. Talvez você sonha pequeno, porque a nossa humanidade nos limita, mas Deus me usa para falar ao teu coração: o que Deus tem para a sua vida é maior. Ei, você sonhou, mas o que Deus vai fazer ainda na tua vida é maior do que o teu sonho. Quem acredita nisso? Quem pode fechar a mão e falar: eu recebo isso? Aleluia! Antes de tomar posse da terra, Moisés informa a igreja que está na hora de conquistar. E não existe conquista sem organização. Amém? Não existe conquista na bagunça. Deus, Ele é um Deus organizado. E quando Ele vai entregar a promessa, Ele fala para Moisés: Moisés, reparta a terra com o povo, para que não haja guerra entre o próprio povo. E então Moisés começa a chamar os chefes das famílias, uma por uma. Família tal, receba essa parte. Família tal, receba essa porção. Só que quando chega no nome de família de Zelofeade, não tem herança. Espera aí, não tem herança, mas eu caminhei junto com os que têm herança. Não tem herança, mas eu obedeci junto com os que têm herança. Não tem nome importante, mas caminhou junto com quem tem nome importante. Não tem o que muitos têm, mas se submeteu, foi obediente, aguentou tempestade quando muitos retrocederam. Quem está entendendo o que o céu está falando aqui? Aguentou o desmonta acampamento, monta acampamento, desmonta acampamento, monta acampamento. Não, agora é aqui, daqui a pouco a nuvem levanta. Não, agora é desse jeito, daqui a pouco a nuvem levanta. E você que é obediente vai se submetendo ao que Deus tem. Quem está entendendo o que o céu está falando aqui? Diga: eu estou entendendo. Em prol de um sonho, em prol de uma promessa. Quem ainda tem promessa para viver aqui? Deixa eu ver se você está recebendo essa palavra. Aleluia! E aí ele começa a estabelecer as divisas. Agora vocês vão conquistar o que é de vocês, porque existe uma grande diferença na conquista e no presente. Ganhar presente é bom? Sim ou não? É bom. Mas sabe o que é muito melhor do que ganhar um presente? É você conquistar. Aleluia, acredite nisso. Conquistar é muito mais saboroso do que ganhar. Por quê? Porque a conquista leva teu suor. Aleluia. A conquista leva a tua noite que você não dormiu direito. A conquista leva a tua lágrima. Quem está entendendo isso? A conquista leva a tua obediência. A conquista leva o teu esforço. Ei, tem muita gente que vai ganhar muita coisa ainda, mas o que o céu me autoriza a liberar tem conquista chegando para crente fiel aqui hoje. Tem conquista para quem é guerreiro. Tem conquista para quem trabalha. Cadê você que crê? Cadê você que vai receber, que vai conquistar nessa noite? Aleluia! Uma coisa é ganhar um carro, outra coisa é você pagar prestação por prestação. E quando termina, fala assim: é meu. Aleluia, glória a Deus. Você vai conquistar.
Deus vai te dar condições de você comprar. Ei, cadê você que recebe? É o que o céu está autorizando dizer aqui hoje. Você já ganhou favor, você já recebeu maná. Quem já recebeu o maná de Deus aqui? Muito obrigada, Senhor. Somos gratos pelo maná, mas está chegando o tempo de herdar terra, está chegando o tempo de conquistar. Cadê você que ainda acredita na sua promessa? Faz barulho de adorador, faz barulho para você. Aleluia! Só que quando chega a vez dessa família, Moisés diz: não tem. Como não tem? Não tem. Mas o nosso pai não estava com os de Corá. O nosso pai não se voltou contra ti, Moisés, e nem contra o teu Deus. O nosso pai, ele foi obediente. Ele não fez nada de errado, mas ele morreu. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Pergunto o quê? Existem coisas no reino de Deus que vão fluir. Algumas coisas vão fluir naturalmente, vão acontecer simplesmente pelo fato de estarmos em Deus. Quem me entende, diga amém. Outras coisas você só vai conquistar se na tua mão tiver uma espada afiada. Tem coisas no reino de Deus que são conquistadas à força. Aleluia! Tem coisas que só os ousados vão viver no Senhor. Quem está entendendo? Tem coisas que só gente corajosa vai desfrutar. Quem é corajoso aqui? Quem está se enchendo de coragem para viver o que poucos vão viver? Ei, deixa eu ver se você acredita nessa palavra. Aleluia! Essas mulheres, elas se enchem de coragem e elas tomam uma decisão: eu só saio daqui com a minha herança na mão. Ei, pergunta por quê? Porque o Deus que eu sirvo é um Deus justo. Ei, cadê você que crê? O Deus que eu sirvo é um Deus justo, e Ele não tem prazer com a injustiça. Aleluia! 5 meninas sem pai, e a lei é contra elas. Diga, a lei diz que não. Mas não importa quem está dizendo que não, elas vão em busca do sim. Alguém já entendeu. O advogado diz que não. O juiz diz que não. Mas você ainda tem um Supremo Tribunal para recorrer. E a Bíblia diz que Ele é justo. A Bíblia diz que Ele é justo juiz. Cadê você que ainda tem fé? Cadê você que ainda tem coragem de pedir o que ninguém mais tem coragem de pedir? Aleluia! A lei é contra, mas o céu é a favor. Aleluia! A medicina pode ser contra, o diagnóstico pode ser contrário. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando aqui hoje? Mas se a medicina é contra, se existe uma sentença contrária, você tem um céu a seu favor, e Ele está esperando os corajosos para entrar diante do Santo dos Santos, mostrar o documento, falar assim: olha aqui, o médico fala que não tem mais jeito. Ei, tem alguém que crê nessa palavra? A medicina está dizendo que não tem cura, mas eu ainda creio na minha vitória. Eu já caminhei 40 anos. Cadê você que está entendendo a mensagem? Eu já lutei 40 anos, eu obedeci, armei acampamento, desarmei acampamento, e agora a sentença é contrária. Se a sentença na terra é contrária, eu vou recorrer a Deus. Quem vai? Quem vai? Se a sentença na terra é contrária, eu ainda tenho um justo juiz para julgar a minha causa. Aleluia! Quem aqui quer ter aquilo que é seu? Você sabe que Deus falou com você, você tem uma promessa,
E às vezes a terra, as circunstâncias querem nos convencer de que essa promessa não vai acontecer, que é impossível. Agora, para viver, para você ter aquilo que é teu, você precisa de ousadia. Ousadia para entrar diante de Deus e declarar assim: ainda que a sentença seja contrária. Porque esse é o culto que Deus vai dar vitória para quem tem sentença contrária. O coração do homem fala: não quero mais, a sentença é contrária. O coração endureceu, mas você tem promessa, e você vai contra a sentença do homem. Quem está entendendo isso? Você vai se colocar diante de Deus e declarar: eu caminhei por isso, eu paguei preço por isso, eu tenho história com essa promessa. Quem entende essa palavra? Eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor diz que é meu. Será que tem alguém ousado que tem coragem de entrar no tribunal e declarar: eu creio na tua justiça? Aleluia! Elas sabem o que a lei diz. Amém? Elas sabem que a lei não as favorece, mas elas param na porta da congregação, na porta da tenda de Moisés, e elas clamam por justiça. Elas falam: Moisés, não é justo. Escuta, elas estão correndo risco de morte, porque são mulheres, mas elas se unem por uma causa: nós vamos em busca do que é nosso. Ei, eu sei que pelejar as guerras de Deus nos expõe a demônios, nos deixam suscetíveis a sermos alvos. Tem alguém entendendo isso que o céu está falando? Eu sei que porque você luta essa guerra, você apanha, você sofre perseguições, mas graças a Deus que você é corajoso, graças a Deus que você não é covarde. Cadê os corajosos desta noite? Graças a Deus você tem coragem de se colocar na porta do templo e declarar: eu quero viver a minha promessa. Eu vim em busca. Tem alguém que veio nessa noite? Eu vim porque eu não sou covarde. Eu tenho espada, eu tenho escudo e tenho minha fé. Cadê você que vai viver promessa? Aleluia! Glória a Deus! Agora me encara aqui. Deus, Ele é justo, sim ou não? E Deus é Pai. Deus é justo e Deus é Pai. Eu sou mãe. Quem aqui é pai e mãe? Erga a mão para eu ver. Então, a grande maioria. Então você entende bem o que eu vou falar agora. Acontece mais ou menos assim: mãe, oi, posso fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa? Você fala? Fala comigo. 1, 2, 3? Não. Aí o filho: mas mãe, é assim, 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 assim. Aí pela segunda vez você fala: não, hoje não. Mas mãe, assim, 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 assim. Aí pela terceira vez você fala: não. Aí a quarta: mãe, veja bem, mãe, assim, assim, assim. Eu fiz o que você pediu, eu fui obediente. Mãe, eu fiz o dever de casa. Mãe, eu estou fazendo tudo conforme a orientação que a senhora me dá. Oh mãe, por favor, mãe, 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 mãe. Chega uma hora que você fala o quê? Tá bom, menina, vai fazer então. Quem está entendendo? Assim é nosso Deus. Ele é um Deus justo e Ele é Pai. Tem alguém entendendo isso? Ele é justo e Ele é Pai. E se você continuar clamando: Deus, eu tenho feito tua vontade. Deus, eu não estou aqui murmurando, eu não estou aqui reclamando, Senhor, não, longe de mim. Eu sou grato, Senhor, por tudo que o Senhor já fez. Mas Deus, olha a minha causa com carinho. Deus, olha a minha situação. Eu não venho aqui pedir nada contrário. A terra está falando que não tem cura, mas Deus, o Senhor falou que se eu crer, eu vou ver as obras maiores. O Senhor me garantiu que não existem impossíveis para ti, e eu tomo posse dessa palavra, e eu creio que o Senhor pode. Aleluia! É isso que elas estão fazendo. Quem me entende, diga amém.
isso que elas estão fazendo diante de Deus. Deus, nós te fomos fiéis. Deus, não estamos murmurando, não estamos nos levantando contra uma lei que o Senhor estabeleceu, mas nós cremos na tua bondade e na tua fidelidade. Sabe o que Deus espera de nós hoje? Pergunta o quê? Coragem. Coragem de entrar no Santo dos Santos e clamar e pleitear por justiça. Entra com autoridade e fala para Deus: Deus, apesar dos meus erros, o Senhor prometeu sempre me amar. Apesar das minhas falhas, o Senhor me prometeu que a tua misericórdia dura para sempre. Ah, Senhor, se for possível, reverte essa causa contrária. Clame ao Senhor, apresente o teu impossível para Deus. E não se conforme. Pergunta com o quê? Com o não. Porque às vezes o não é só Deus experimentando até onde vai a nossa fé. Cadê o glória? Às vezes essa dureza de coração é para ver aonde vai a tua fé quando as coisas são contrárias. Essa sentença, esse diagnóstico, esse impossível, não é um não definitivo. Será que tem alguém que entende isso aqui? Aleluia. Todo mundo aqui tem um não. Eu tenho um não, você também tem um não. Você consegue agora pensar em qual é esse não? O que é esse não? É um limite natural. Um limite natural. Até aqui, pelas vias naturais você caminha. Passou daqui, você não pode fazer mais nada. Quem entende isso? Elas tinham um não, um limite natural. Não tem irmão, homem não tem herança. Quem me entende? Mas elas não se conformaram com um não. Ei, tem muita coisa que você não viveu porque você está se acostumando com esse não. Não pode. Ah, o banco falou que não tem crédito, aí você se convence que não tem casa. É isso. O médico falou que não tem cura, você se convence que não tem cura. É isso. É o limite natural. Quem está entendendo o que o Senhor está falando aqui hoje? Agora, vai viver milagre que tiver coragem. Eu estou falando de coragem. Cadê o corajoso de hoje? Cadê a corajosa de hoje? Que vai pegar esse não natural, vai colocar debaixo do braço, na outra mão vai ter uma espada e vai falar: dá licença, Satanás, porque eu tenho encontro com o meu Deus Todo-Poderoso. Eu já estou na porta da tenda de Moisés. Quem chegou aqui hoje decidido? Eu entrei na porta da tenda de Moisés para apresentar a minha causa. Aleluia! Que tem uma frase conhecida, principalmente quem trabalha com vendas. Qual é a frase? O não eu já? O não eu já tenho. Agora eu vou em busca do quê? Do sim. Agora, para em busca do sim da terra, a gente usa a técnica da terra. É ou não é? Gatilhos, aquela coisa arada toda que você já sabe o que é. Agora, para em busca do sim do céu, só tem um caminho. Coragem. Coragem de pleitear pelo impossível. Com o diagnóstico contrário, fala assim: ainda que a terra diga não, eu sei que o Senhor é o Deus do sim. Ainda que o coração esteja endurecido, com o divórcio na mão, você entra no Santo dos Santos e fala: ainda que eu tenha o não da terra, eu não vou me contentar com o não da terra. Só quem tem fé hoje para buscar o sim. Eu vim aqui para buscar o sim de Deus. Eu não me contento com o não. Essas mulheres me ensinam isso. Elas tinham o não da terra, mas elas vão em busca do sim. Só você que vem em busca do sim. Só você que vem em busca de um milagre. Mostra para Deus que você tem coragem de guerrear. Mostra para Deus. Aleluia. E elas apresentam a causa a Moisés. Moisés não é um precipitado, por isso ele é Moisés. Ele poderia falar: a lei diz que não, mas ele é sensível.
porque ele conhece o Deus que ele serve. Ele pega a causa delas e ele vai consultar a Deus. E sabe o que Deus fala para Moisés? Moisés, é justo o que elas te pedem. Aleluia. Porque tudo pode parecer ser contrário, mas quem ainda dá a última palavra nas nossas vidas é... Ah não, tá fraco. Quem dá a última sentença sobre as nossas vidas é Deus. Eu vim buscar o sim de Deus. O não eu já tenho. Quem mais? Eu tenho coragem de entrar no Santo dos Santos, apresentar a minha causa, ainda que o parecer seja contrário, porque eu sei que o meu Deus é justo. E hoje, a palavra que Ele me autorizou a entregar para quem tem coragem é: eu vou fazer justiça. Pega quem tem fé, pega quem crê nessa palavra. E se você toma posse dessa palavra, dá a melhor salva de palmas a Jesus que você pode. Aleluia! Glória a Deus!